do documento, ela tem gerado algumas confusões. O que tem assinado, a não ser que alguém apareça com um documento novo, que até agora não apareceu, não acredito que essa altura vai aparecer. É a adesão do Flamengo à Libra, assinado pelo hoje-presidente Rodolfo Landim. E o Rodrigo mostrou o documento inteiro já faz tempo, acho que foi no dia 1º, se não me engano. Se o Rodrigo estiver errado, o Rodrigo me corrige. Onde aparece ali esse tema dos 30%, e a parte que especifica quais os critérios de divisão desse dinheiro, ou seja, pay-per-view, TV aberta, TV fechada, etc. Os percentuais estão em branco, ou seja, eles não foram definidos. E ontem, na reunião, alguns pontos até graves foram apontados pelo Flamengo. Eles não chegaram a um acordo, fizeram uma primeira reunião, vou tentar resumir, se eu estiver errado, o Rodrigo pode me ajudar. Fizeram uma reunião, nessa reunião não houve acordo. Imagina uma reunião de condomínio. Vamos definir se as vagas das garagens vão ser fixas ou livres. Chegou para onde você quiser, né? Aí você discute. Não chega a um consenso, você faz o quê? Você marca uma nova assembleia. Nessa nova assembleia, você tem que ter a continuidade dessa discussão. O Flamengo alega que, da primeira assembleia sem acordo para a segunda, tentou dialogar com alguns clubes, não houve acordo. E que na segunda assembleia, a ata da reunião é alterada pela Libra. Ou seja, o assunto é tirado da pauta. E, detalhe, a Libra teria autorizado a Globo a fazer o pagamento da primeira parcela em cima de um critério que foi, entre aspas, olha, atenção para as aspas, aprovado pela maioria, mas sem unanimidade. O Estatuto fala que não existe aprovação sem unanimidade. Então, quando a primeira parcela é paga pela Globo para todos os clubes, dentro de um critério com o qual o Flamengo não concorda, e tem que haver unanimidade, está escrito lá no Estatuto, o Flamengo fala, então vou entrar na justiça. Aí existem algumas teses do tipo, não, vai pegar o dinheiro dos clubes. Esse dinheiro de quem? Ninguém sabe de quem. Qual é o dinheiro de A, B, C ou D, se não existe critério de repartição desse dinheiro? Então você não sabe qual é o dinheiro. Por que esse critério, se não houve unanimidade? Então não tem sentido usar esse critério. E também a outra tese que eu vejo as pessoas defenderem, que é, deixa para no final, são só 5 anos, são 5 anos de contrato, se por acaso amanhã o Flamengo vencer, você faz um ajuste nas parcelas finais. Você não sabe quantos anos isso vai se arrastar na justiça? Pode se arrastar por anos, digamos, 3 anos. Aí você tem mais 2 de contrato. Como é que você compensa isso? Não sabemos. Alguns clubes são associações, outros são SAFs, pode ter distribuição de dividendos, etc. E mais, clubes brasileiros estão, hoje, alguns clubes por aí, em recuperação judicial. Digamos que alguns entrem em recuperação judicial. O Flamengo entra lá no final da fila para receber o dinheiro que teria direito. Então, nesses casos, isso é geral, não é só no futebol, a pessoa entra na justiça para bloquear o dinheiro ou bloquear uma decisão que é tomada sem que exista a sua concordância. Então, se tudo que foi apresentado ontem foi grave, boa parte do que ele mostrou ontem, o Rodrigo já tinha publicado no blog dele, e eu acho que o que está acontecendo é muita desinformação. E essa desinformação, ela vem por 2 razões. Uma, preguiça de parte da mídia, de que não quer se aprofundar no assunto, mas quer ter opinião, o que é assustador. Eventualmente, a história contada pela metade, sem você apresentar todo o conteúdo, o documento tem que ser apresentado inteiro, não pedaço. Isso não está certo. E, além disso, a narrativa que é vendida, especialmente pelo Palmeiras, que desvia o assunto, vai jogar... Isso não é isso que está em discussão. Isso não vai acontecer. É uma discussão meramente comercial. E o presidente do Flamengo, me parece, está fazendo a obrigação dele. Ele foi eleito para isso, que é defender os interesses do clube. E aí existem versões do tipo, mas o outro clube precisa de dinheiro, coisa e tal. Primeiro, não se sabe de quem é esse dinheiro, porque não está definido. E mais, a questão de outros clubes precisarem do dinheiro é muito discutível. Se você tem um clube que está tentando fazer tudo direitinho e está precisando do dinheiro, você pode até compreender. Mas quantos clubes... Tem clube no Brasil, gente, em recuperação judicial, contratando jogador e que não paga credores, ex-funcionários, ex-fornecedores... Enfim, essa é a realidade. Não existe esse mundo maravilhoso onde todo mundo é bonitinho, se amanhã está devendo, vai lá e paga. Nós temos casos de calote, o próprio Flamengo sofre com calote do Internacional, que não paga o Thiago Maia há um tempão. O Ranieri, a CNRD, que é o braço da CBF para definir essas questões financeiras, de dívidas, etc., deu ao Corinthians um prazo absurdamente longo para que o Cuiabá receba o dinheiro desse jogador. E o Cuiabá vendeu o jogador, foi rebaixado, ele joga até hoje no Corinthians. Então, nesse ambiente, como é que você pode confiar? É muito pueril esse raciocínio. Esse é um ponto importante que você levanta, Mauro, porque é uma das críticas que o Flamengo vem sofrendo, né? De que outros clubes precisam muito desse dinheiro, especialmente os clubes menores, enquanto esse dinheiro não faz tanta ou não faria tanta diferença para o Flamengo, que é muito poderoso financeiramente. Mas é importante esse ponto que ele falou. Sim. O Flamengo está deixando de ganhar em relação ao contrato do ano passado 100 milhões de reais por ano. Isso é R$500 milhão em 5 anos de contrato. Aliás, é opinião minha, agora eu vou dar a minha opinião.
eu acho que o Rodolfo Landim deveria ser duramente questionado dentro do clube. Como ele aceita um contrato desses? Porque uma coisa é você abrir mão de algo, ser flexível, dentro de uma liga de verdade. Isso não é uma liga. Não é uma liga. Primeiro, são dois grupos que negociam direitos de transmissão e placa de publicidade no campo. A Liga Forte União e a Libra. Olha, não tem. Discussão de fair play financeiro. Está lá atrás, no final da fila. Padronização de gramado. Só no Brasil que tem gramado de plástico. Está lá no final da fila. Né? Regulamento da competição, como é que vai ser a questão dos árbitros. Não tem nada. Eles não vão organizar o campeonato. Quem organiza é a CBF. Quem está discutindo fair play financeiro é a CBF. Então, eles são, na verdade, aquilo que era no final o Clube dos 13, dividido em dois. E sendo que um grupo já vendeu por 50 anos, um percentual, 10%, né, dos direitos de transmissão. O que torna mais difícil ainda você juntar as duas ligas e, daqui a algum tempo, fazer um campeonato único, porque você tem clubes que já comprometeram parte do seu direito de transmissão vendendo por meio século. Então, esse é o ambiente que a gente está falando, gente. O ambiente é tão, às vezes, um pouco tóxico, sabe? De dirigentes que brigam, de clubes que não se unem e, enfim, é disso aí que a gente está falando. É importante a gente esclarecer esses pontos porque tem gerado muitas dúvidas mesmo, né? Pessoal, muita gente ainda está perdida nessa história, então a gente tenta aqui dar o passo a passo. Rodrigo está muito por dentro dessa história, inclusive muitos dos documentos que o BAP apresentou ontem, o Rodrigo já tinha trazido no blog dele, então está acompanhando bem de perto essa história. Rodrigo, queria que você acrescentasse aqui no nosso debate e sobre o Rodolfo Landim, né? Que é quem faz esse acordo com a Libra na gestão passada, né? No ano passado. E o próprio BAP falou sobre o Landim, né? Fala ali na entrevista, ele levanta outros pontos também que não tinha tanto entendimento assim sobre direitos de TV. Landim, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, ainda não apareceu, ainda não veio a público para falar sobre essa situação. Havia até uma expectativa de que ele estivesse presente ontem. Então, eu queria te ouvir, né? Se o Landim vai ser ouvido, se ele pensa em se apresentar de alguma forma para explicar como é que foi feito esse acordo, que afinal, né, como eu disse, foi o BAP herdou essa decisão da gestão passada em relação ao acordo com a Libra. De fato, tinha alguma expectativa de que ele pudesse aparecer, o Landim, para falar sobre isso. Agora, é bom lembrar, o que vale não é o que o Landim diz, o que vale é o que está no contrato, né? É o que está escrito, é o que está assinado. E o que está assinado é um documento, pelo menos até 2024, com uma lacuna que o torna inaplicável. Então, o Landim amanhã pode dizer que fez, sei lá que acordo, não sei qual é a posição que ele vai ter. O que interessa para a justiça é o que está assinado. E o que está assinado tem um problema e por isso que está na justiça. Porque tem uma lacuna que não dá para aplicar aquele critério de audiência. E aí eu vou entrar nessa parte da audiência. Quando a gente fala assim, todo mundo cedeu um pouco para entrar na Liga, na Libra, né? Não é verdade. Se você olhar o que era ganho antes e o que apareceu agora como valores de projeção do que cada um vai ganhar, tem dois clubes na Libra que cederam dinheiro. O Flamengo e o Grêmio. O Flamengo muito, o Grêmio um valor também significativo. Todos os outros ou ganharam ou ficaram estáveis, ou perderam um pouquinho, algo nesse sentido. Então, assim, quando você olhou lá atrás e você ia criar um critério, o Flamengo está abrindo mão do mínimo garantido e do que ele ganhava no pay-per-view. Ok, qual vai ser a compensação? Ia ser esse critério de audiência. Aqui você vai ter uma representação do que o clube ganha. O que foi feito no Estatuto da Libra é um negócio que divide os jogos meio a meio. E aí deixa esse critério, digamos assim, com lacuna para dizer qual plataforma que é. E por que essas plataformas são importantes? Porque a Globo ela tem a prerrogativa de botar os jogos onde ela quiser. Ela pega o Flamengo que ela quer bombar no pay-per-view e põe menos jogos na TV aberta. E aí como é que você vai medir a força do clube, a força da audiência dele, se ele vai aparecer menos na TV aberta? Ele vai aparecer só no pay-per-view. No pay-per-view a gente botou um percentual menor aqui. Então aquilo ali tem tudo a ver com o critério. Não é que assim, é uma coisa menor, como está sendo colocado. E o que vale é o que está no contrato. O Landim pode dar entrevista amanhã, eu não sei se ele vai fazer isso. A gente já o procurou várias vezes, por enquanto ele não quis falar sobre o assunto. Mas eu, Mauro, várias outras pessoas já procuraram. Mas a questão não é o que ele fala, é o que está escrito no contrato. O que está escrito no contrato não era completo até o final do ano. Esse é o fato. Aí você tem, pro ano seguinte, você tinha que estabelecer um critério. Esse critério foi estabelecido, como o Mauro falou, em 2 assembleias que não tiveram unanimidade, que de uma para outra, foram 2 assembleias, na verdade, uma continuando a outra. Eles mudaram, a Libra mudou, o que seria votado na Assembleia. O primeiro era a deliberação de como serão os parâmetros de audiência. O segundo era
deliberação sobre a proposta de mudar os parâmetros de audiência. Completamente diferente. Por quê? O primeiro você está dizendo, eu ainda tenho que estabelecer um parâmetro aqui. O segundo, você está dizendo, não, isso aqui é a proposta do Flamengo para mudar, então vai ter que ter unanimidade para mudar. Só que não tinha mudança para um negócio que ainda não estava completo. Esse sofisma que a gente está entrando aqui nessa discussão, tem assinatura e tal, é só porque as pessoas não param e leem o que está escrito. Se elas leem o que está escrito, fica ali bem claro qual é o que tem de documento de cada lado. E agora, se você tem que bloquear o dinheiro ou não, é uma discussão que a justiça vai ter, mas é difícil você pensar em ter acesso a um dinheiro quando você sabe que todos os clubes estão muito endividados, como falou o Mauro. E aí eu vou citar, olha, ontem eu estava num seminário, estavam na mesa o vice-presidente do Flamengo, Flávio Williman, e o presidente do Internacional, olha a situação que estava, o Alessandro Barcelos, falando sobre Profut, fair play, austeridade e tal. Enquanto estava rolando o depoimento, o Flamengo recebe a notícia de que o Inter recorreu mais uma vez na CNRD, que é o tribunal lá da CBF, dizendo que para continuar a discutir a questão do Thiago Maia, que o Inter não pagou o Flamengo. E aí o vice-presidente do Flamengo, Flávio Williman, dá um discurso falando assim, precisamos ter responsabilidade nas contratações feitas e tal. Isso olhando para o Alessandro Barcelos do Inter. Então essa é a situação do futebol brasileiro. Por que alguém vai imaginar que um clube que receba o dinheiro depois vai falar assim, não, realmente, Flamengo aqui, depois de muita discussão, você tinha razão, vamos aqui devolver o seu dinheiro, já reservei um dinheiro aqui, que nada, vai entrar ali, vai tentar levar durante 10 anos para devolver. Então não dava para não bloquear esse dinheiro, né? Claro, amanhã, hoje, vai sair a decisão agora. Pode ser que a justiça mude a decisão e fale assim, olha, tá liberado o dinheiro, os clubes ficam com o dinheiro e isso aí a gente vai discutir o mérito, né? Quem tem razão na arbitragem depois. Mas, da parte do clube, ele tem que se preservar. Cada clube, e vamos parar com essa discussão de solidariedade, né? Todo mundo abriu mão e tal, não sei o quê. Não existe solidariedade no futebol brasileiro. O Flamengo está buscando só os seus interesses? Está buscando só os seus interesses. Todos os clubes buscam só os seus interesses. A única diferença é que tem clubes que buscam só os seus interesses e vêm com o discurso solidário para disfarçar o fato deles só estarem buscando o seu interesse. É como o Palmeiras, aquela nota do Palmeiras sobre a arbitragem. Estou misturando aqui os assuntos. Está fazendo uma nota só pensando no próprio interesse, aí no final fala assim, temos que ser solidários e coletivos no futebol brasileiro. Não está sendo coletivo, está pensando só nele. Todo mundo só pensa nele. Agora está com o dinheiro bloqueado, está pensando nele. Então os clubes estão juntos na Libra porque estão pensando neles. E o Flamengo está buscando seus direitos, assim como os outros vão buscar. Está tudo certo nesse sentido. Defendendo seus interesses, e aí a justiça vai definir quem está certo, quem não está. Tem um ponto que é importante, só para não perder o fio da meada, isso que o Rodrigo falou. Vou tentar aqui usar um exemplo que eu estava conversando com a Luísa agora há pouco. Imagina o seguinte, a Luísa mora num prédio, as vagas de estacionamento são todas fixas. E aí um morador sugere que as vagas sejam livres. Quem chega, para em qualquer lugar. E aí faz uma assembleia. Nessa assembleia você tenta lá no estatuto do prédio. Para mudar o critério referente às vagas de garagem, é preciso unanimidade. Todos os moradores têm que concordar. Aí todo mundo concorda com a sugestão do cara que quer que as vagas sejam livres. Mas a Luísa não concorda. Ela fala, não, eu quero a minha vaga fixa. Podemos até sortear as vagas de tempos em tempos, mas eu quero que a minha vaga seja todo dia a mesma. Não houve unanimidade. Discutiram, já está tarde, 11 da noite, meia-noite. Não, vamos ter que parar, vamos ter que trabalhar. Acabou a reunião. Então vai ter uma próxima assembleia para continuar a discussão. E nesse intervalo de tempo pode alguém tentar convencer a Luísa ou a Luísa tentar convencer os demais para chegar num acordo. Tem que chegar num acordo, né? Pode, por exemplo, chegar num acordo que só a Luísa vai ter a vaga fixa e as outras são livres? Pode, mas não houve acordo. Aí vai ter uma próxima assembleia. Aí o síndico vai lá e faz o seguinte, na assembleia, qual seria o correto? Qual é o correto? Continuação do debate sobre as vagas e a mudança de vagas fixas para vagas sorteadas. Aí o síndico diz o seguinte, reunião para discutir a aprovação da sugestão da Luísa de vaga fixa. Na verdade, não é isso. É o contrário. O Flamengo acusa, mais ou menos por aí, a Libra de ter feito essa mudança de uma ata para outra. Isso é grave. Essa acusação do Flamengo é grave. Para mim, isso é uma acusação. E aí o Flamengo pede as gravações da reunião anterior, né, para mostrar que tem razão. E a gravação ainda não apareceu. Não aparece a assinatura, a gravação. Isso que o Rodrigo falou é fundamental. Pouco importa o que o Landim vai falar. Se ele assinou, é o que vale.
Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode até falar algo para tentar se justificar. Na minha visão, o negócio que ele fez, ele deveria se explicar dentro do Flamengo. O Flamengo deveria convocá-lo ao Conselho Deliberativo. Por que o senhor fez esse acordo? O acordo é ruim. O acordo para o Flamengo é ruim. Que o Flamengo não tivesse o mesmo que ele tinha no ano passado, é normal. Questões de mercado, de repente mudou a negociação, você não conseguiu o mesmo acordo que você tinha, isso faz parte. Mas a diferença é brutal. E eu vou usar aqui nesse discurso de vamos ajudar, né, que o Rodrigo citou, eu vou usar aqui uma metáfora muito boa que o Jonas Lima, lá do canal do Mundo na Bola, apresentou, que é mais ou menos o seguinte: vamos todos ajudar uma pessoa que está sem casa, morando na rua. Vamos ajudar. Aí eu falo assim para você, Luísa, vamos fazer o seguinte, eu vou dar a geladeira para ele, tá? O outro vai dar o fogão, o outro vai dar, sei lá, os pratos, talher, cama, etc. Você, Luísa, dá a casa, que tal? A geladeira custa R$2.000, a casa custa 300. É isso. Esse tipo de sugestão que a gente está ouvindo. Se você pegar quanto perde o Palmeiras e quanto perde o Flamengo, é a casa pela geladeira. Explicados todos esses pontos, aí fica a dúvida, né? Será que essa desavença significa, numa